eu sou a Gabi Xavier e hoje voltamos com Shingeki no Kyojin, quarta temporada, parte 2. Episódio 76 já chegou e já provocou um estrondo na internet, porque todos os sites estavam caindo. Meu Deus, gente, vocês realmente levam a sério o negócio de Tatakai em todos os sites. Começamos com Batalha Titã, abertura nova, inclusive bem estrondosa, não é à toa que chama The Rumbling ou Estrondo. Também encerramento novo, tudo bastante focado no Eren, que já abre essa temporada, mais uma vez, lutando e levando bastante tiro na cabeça, muitas coisas. Mas vamos lá, sejam bem-vindos, caso não me conheçam, sempre comento Shingeki e outros animes e mangás aqui no canal também. Agora com a volta da temporada, domingo será dia de Shingeki no Kyojin. Também tá rolando, de qualquer forma, uma enquete na aba da comunidade pra gente decidir horários, dias e tal. Vota lá depois. E nunca tem spoiler do mangá. Eu só falo até onde a gente vai no anime. Não vai ter nenhuma surpresa caso você não saiba nada sobre o destino de Shingeki no Kyojin. Quantos episódios serão? Se vai acabar? Se vai ter filme? Já disse isso em redes sociais, inclusive me siga para mais informações. Só que até o momento são só rumores. Dizem que serão 12 episódios, dizem que não vai até o final e vai ter um filme depois, mas por enquanto não temos confirmação nenhuma. Vamos aproveitar o que já saiu, se inscreve para acompanhar todos os vídeos e vamos comentar o que rolou no episódio de hoje. Olha, para começar, eu já achei que em questão de animação, design ou mesmo a textura, a finalização do 3D, que continua super presente sim na temporada com o Estúdio Mapa, tudo tá muito melhor. Super bem afinado, a gente teve muita luta de titã, inclusive ali o clássico blindado versus titã de ataque, que agora tem uns poderes interessantes de martelo de guerra, e tudo foi muito bem animado, com a inclusão ali de outros titãs em batalha. Cada vez mais a coisa vai ficar tecnicamente difícil nessa temporada, sem spoilers, só que parece que eles estão preparados e tiveram mais tempo e mais equipe para finalizar a coisa e tá muito bom. Trilha sonora também muito usada, a trilha já presente no arco anterior, porque temos a presença de guerreiros, de Marley, então a gente tem essa marcação temática sonora, aquela breve contextualização de adaptação que a gente sempre faz no começo dos vídeos. A gente teve principalmente aqui a adaptação do capítulo 117 e parte do 118, considerando que eles já estão fazendo uma mesclagem. Já tinha sido dito em entrevistas que eles fariam prováveis rearranjos da história. A gente até fez aqui, eu fiz uma comparação de que talvez fosse no estilo terceira temporada, arco político, e aqui não houve diferenças em diálogos, em cenas, mas eles fizeram uma misturinha, tá? Nada muito substancial em ordem cronológica, porque no fim, muitos desses capítulos que se seguiriam do mangá, do 117 pra frente, seriam quase concomitantes, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas essa reorganização fez com que a gente tivesse um pedaço da batalha que estava acontecendo, e antes de chegar num maior plot twist, eles avançaram para a conversa ali nas celas. De novo, não é uma mudança de ordem cronológica, não é uma mudança de fatos, mas talvez seja um equilíbrio de ação, diálogo do que tá acontecendo, mostrar acima e abaixo, e não ficou acelerado nem lento demais. Eu achei bom. Comenta aqui embaixo se você, leitor do mangá, concorda. A gente abre com um ganchinho ali sobre o Levi, que é a questão da explosão, o que aconteceu com ele e com o Zeke. Tem resumo aqui no canal de 20 e pouquinhos minutos, caso você não lembre tudo o que rolou. Depois dá uma olhada, porque ajuda muito. Mas o Zeke tava lá, dentro da barriguinha de uma titã irracional, do nada, e nesse episódio ele saiu peladão inteiro. O que aconteceu? A gente não tem uma resposta precisa, mas dá pra entender que algo fora do comum rolou naquele instante, porque ele foi pra um local que identificou provavelmente como os caminhos, e uma garota lá, do nada, ficou reconstruindo o seu corpo no que pareceu muitos anos em um instante ao mesmo tempo, numa paz absoluta, e ele voltou com o corpo reconstruído inteiro. E aquele titã que botou ele dentro da barriga, ele não evaporou normalmente como um titã faz ao morrer, ele foi sugado, como se a carne dele tivesse sido de alguma forma sugada em direção àquele corpo do Zeke que foi reconstruído por aquela menina nos caminhos. Sei, são muitos mistérios, mas calma que isso tem que ser respondido depois. Ao mesmo tempo, quem encontrou o Zeke e o Levi lá daquele jeito estrupiado, cheio de coisa enfiada na cara, muito bem graficamente mostrado no anime, foi Randy, que estava junto com o Flock, a sua parte da facção Yeager, buscando o Zeke. A Randy estava sendo conduzida à força para mostrar onde estava o Zeke escondido. E ela estava indo em direção aonde estava o Levi, só que todo mundo explodiu, na verdade. Todos viraram titãs, Levi teve que matar todos, e depois ele foi explodido com o Zeke. O que fica sobre o Levi é que ele tá
você vê claramente, totalmente machucado, com coisas enfiadas, ele nem se move. E a Randy fala que ele tá morto, não tá respirando, não tem batimento. Só que ela fala isso quando chegam e dizem que, bem, não fomos nós que fizemos isso, mas já que ele tá morto, melhor, porque ele seria um adversário muito problemático. E é melhor darmos um tiro na cabeça pra ter certeza de que partiu com Deus. E aí que ela fala, não, ele tá morto. E tudo bem, a gente vê que se não tiver morto, no mínimo ele tá acabado. E aí o Flock diz, beleza, mas deixa eu sentir aqui a pressão dele, na verdade, os batimentos. E ela não deixa. Primeiro porque desfoca pro momento divino do Zeke renascendo, com direitos a raios solares e céu se abrindo, como um anjo retornando à Terra, o escolhido. E aí ela aproveita esse leve desfoco e pula no rio. Um monte de gente atira em direção aos dois. Não tivemos mais informação sobre isso, mas o Zeke está vivíssimo. Lembrando que eles estão tentando ali fazer os irmãos Yeager se encontrarem para ativar a coordenada. Enquanto isso, o ataque surpresa de Marley está acontecendo, e como o Eren realmente adivinhou durante esse episódio, isso só aconteceu, nós vimos isso na temporada passada, porque o Ragnar se preocupou que eles pudessem usar de alguma maneira o poder do original, portanto ativar o estrondo, por exemplo, e acabar com o mundo, e o tempo estava correndo, não dava para esperar Marley se reestruturar, conversar contra as nações, reunir exército. Não, eles tinham que aproveitar a carta surpresa, mesmo que com equipamento menor, com pessoal menor, e a liderança disso tudo claramente está com o Magath. O Magath não era o líder do exército. Só que o topo do exército de Marley, se vocês não se recordam, quando o Eren fez ali a sua própria declaração de guerra durante o Festival de Libério, ele esmagou todos os generais, todos os comandantes, não sei muito bem as patentes dentro do exército, mas os líderes foram mortos. O Magath era comandante dos guerreiros, responsável sim por algo muito importante, que era o treinamento e condução das missões dos titãs por Marley, mas ele era abaixo, subordinado a muitas pessoas. O melhor atirador, pelo menos atual, de Marley tá com o topo do exército, porque basicamente só tem ele. E o Magath é diferenciado, a gente tem alguns momentos que mostram isso já no episódio 76. E vamos entender o panorama geral lá em Shiganshina, que é onde está acontecendo essa batalha. Tem 300 pessoas que receberam fluido do titã do Zeke Yeager e podem se transformar em titãs irracionais com um mero gritinho e vontade do Zeke lá dentro das celas, lá embaixo, incluindo o Falco. E também em celas estão aqueles da antiga Turma 104, antigos amigos do Eren, agora traidores, como Mikasa, Connie, Jean, Armin e a própria família da Sasha, Nicola. Tirando a Randy, o pessoal foi todo preso, estava lá e perceberam que estava rolando uma porradaria de titãs, porque tava tendo barulho. O titã do Eren não é muito discreto, ele dá os seus gritos, né? Então eles perceberam que a guerra estava começando. Mas nesse ponto eles estavam se sentindo traídos, enganados pelo amigo, estavam se sentindo ali reféns da situação, nem ao lado de Marley, nem ao lado de Yelena, Onyankopon, Zeke e Eren, e presos, sem conseguir fazer muita coisa. Apesar de ser um contingente muito menor por causa do ataque que eles sofreram lá em Libério, com o ataque do Eren, depois com a tropa, Marley ainda veio com vários dirigíveis, com equipamento para atirar tanto do ar quanto no solo. Eles ficaram ali escondidos depois em telhados. Então eram muitas pessoas, e principalmente com esse trunfo que o Ragnar criou de ataque surpresa, o pessoal não pôde se preparar. Então nesse episódio rola uma verdadeira chacina, e na minha opinião eles não esconderam nada. A gente viu muitas mortes e às vezes até um matando o outro e o terceiro vindo por trás, e realmente a figura, a ilustração do que é uma guerra. Eren é aconselhado por Yelena a fugir, porque apesar dele ser forte e ter experiência, e ela achar ele especial mais do que os outros, e ter ali dentro dele tanto o fundador quanto o titã de ataque e o martelo de guerra, que é um grande adicional em batalhas, ele tá sozinho. Ele não só lutaria com Ragnar, como com Mandíbula, com a Pique, com seu equipamento que foi levado também a Marley para atirar com munição anti-titã, portanto muito letal até pro Eren. E ele poderia ser facilmente capturado, morto ou engolido, o que era ainda pior. Mas quando a Yelena fala para ele fugir, pegar o seu poder de martelo de guerra e ir pro subsolo, ele fala, Tatakai, Yelena, e vai embora. Fala, vem Ragnar, vamos lutar. E eles dois começam a batalhar. E apesar do Ragnar com certeza levar muitos socos, mais uma vez, momento lindíssimo do anime, trilha incrível, o Eren mostra que ele tá em desvantagem clara, porque a tropa não tá dando conta, o pessoal da facção Yeager, na verdade, não tá dando conta do pessoal de Marley que tá atirando e que veio preparado antes deles conseguirem pensar, raciocinar no que tá acontecendo, e os outros titãs Pique com uma garfa em cima, atirando certeiro no seu cérebro, o que faz o quê? Não mata, tá? Atirar no cérebro do titã não mata, mas ele
faz com que as capacidades motoras, cognitivas e então o controle dos poderes e mecânica do seu titã fique limitado. Então o Eren basicamente fica imóvel. Tava muito complicado, só que vamos lembrar que tem o irmão dele nu nesse momento, vindo caminhando ou vindo em cima de um cavalo, provavelmente agora, tentando chegar para encontrá-lo. E aí sim, se ele se transformar, seria um grande poder se o Eren aguentar até lá. E detalhe que a gente viu que a Gabi foi salva pela Pieck, que inclusive teve um momento fofinho ali, né? Que ela pede pro Galliard dar só um cortezinho no pulso, porque ela tava com a algema ligando ela, a menina Gabi, e aí ele corta, eles seguram a mão, as duas gritam e ela fala doeu, doeu. Aí ela pula, se transforma em titã quadrúpede pra pegar a Gabi, tirá-la dali, levá-la até o Magaf. E aí que tá um ponto que a gente vê que o Magaf, ele tá, depois de tanta tragédia, de perder tantas pessoas, e agora eles serem não só o escudo de Marley, mas o escudo do mundo, que ele tá talvez repensando atitudes e saindo daquela pose que com certeza era exigida dele e era ensinada pra ele em relação aos próprios Eldianos. Ele olha a Gabi e ela se assusta porque ele abraça. Ele segura, abraça, naquele meio que desespero de ufa, você tá aqui. E aí ele solta e fala, Brown, você é maluca? O que você veio aqui pra terra dos inimigos? Mas a gente vê que o Magaf, até no diálogo dele, quando ele fala sobre a missão e o que eles vão fazer em relação ao original, não é mais um plano de guerra, é um plano de salvação. Eles estão ali, eles sabem que o Eren pode usar a coordenada de alguma forma, ou desconfiam, mas eles não sabem como. E aí conversa vai, conversa vem, a Pieck dizendo que então tem 300 que ingeriram fluido da medula inclusive, né, infelizmente como a Gabi fala, o Falco, 500 espalhados por ali, vários caindo mortos como a gente tá vendo, eles podem usar de alguma forma esse poder, mas o Eren não usou, então falta alguma coisa. E aí é uma lembrança da Gabi, daí teve muita utilidade então ela se infiltrar em terrenos inimigos, que faz eles perceberem que os irmãos precisam entrar em contato. Ali, inclusive, que eles percebem que o Zeke então provavelmente tem sangue real. Esse foi um segredo que o Zeke escondeu a vida toda em Marley. Tanto para ele não ser utilizado, quanto porque ele tinha um macro master plano que ele não queria provar. Ele se fingia de aliado, menino prodígio, mas sempre teve o desejo de usar a coordenada para esterilizar todos os Eldianos. Um plano que, em conversa com Eren e Helena, a princípio todos concordaram, mas como a gente vê nesse episódio, a Armin começa a desconfiar que talvez o Eren não queira isso. Eren, que sempre lutou por liberdade, tá fazendo isso tudo pra não conseguir ter filho depois? Faz sentido? Bem, isso é um segredo, um mistério. Tudo que se fala sobre o Eren daqui pra frente é só especulação, porque é um desejo da história que justamente você analise mais o que está acontecendo, a macro circunstância, enquanto aos poucos talvez se descubra por que o Eren está fazendo o que está fazendo e o que ele está pensando. A verdade é que sim, tem segredos entre ele e Zeke, basta a gente descobrir o que e por quê. Enquanto a cabeça do Eren era estourada várias vezes para ele não se mover, enquanto ele berrava lá em cima, Onyankopon desce desesperado, ele tremendo com as chaves, pedindo para os ex-amigos, companheiros do Eren, por favor, nos ajudem a recuperar o original. Eles não sabem disso, mas o Magaf, ele não quer mais simplesmente matar o original e postergar esse problema para depois, porque se mata simplesmente o Eren, depois o original renasce e vai saber que tipo de pessoa e que tipo de problema vai acontecer. Ele quer engolir o original e, nas palavras dele, acabar com essa rixa, rivalidade de 2000 anos. Ele tá fazendo referência à origem dos Titãs. Ele não tá só falando de acabar com a briga de Marley versus Eldia, ou versus Parades versus Eldianos. Ele tá falando de acabar com a história de 2000 anos. Será que ele tá realmente cansado de guerrear? Será que perder tanta gente fez ele repensar muitas coisas na história? Vamos ver. Só que, como eu disse, o pessoal amigo do Eren tava se sentindo traído. Sabe, vou lutar por vocês? Essa luta não é minha, como disse o Connie. Eu tô cansado de ser traído. Ele foi traído pelos amigos. Annie, Bertolt, Reiner, depois foi traído pelo Eren. Tinha história de vinho que todo mundo tomou. Eles poderiam ter tomado, inclusive. Teve a história da esterilização de todos os Eldianos, o plano do Zeke. Então eles estavam ajudando pra unir irmãos pra ele não poder ter filho. O que significa o plano, o nome que eles dão pro plano do Zeke, né, na tradução em português, quer dizer como se fosse uma morte sem dor. Eles vão deixar de existir, mas sem sofrer, a princípio, fisicamente pelo menos. E ele não quer ajudar isso. Qual é o sentido? E aí o Onyankopon, que era um voluntário, que tudo bem, estava acima, ajudando a Helena, mesmo assim ele disse que não teve informação nenhuma. O que o Nicolo ali meio que concorda. Ele sabia do plano do vinho,
Porém, por exemplo, a Helena não deixou que eles contassem para nenhum dos outros voluntários. Então o Onyankopon ele estava ajudando porque ele acreditava naquela causa. Porque ele acreditava na sobrevivência da ilha e no futuro. E crianças são o futuro, então qual o sentido de eu querer que crianças não existam? O Armin só acredita no Onyankopon porque ele lembrou lá no começo. Lembra quando ele chega e as pessoas estranham? Porque em Parades não tem ninguém com pele diferente? Naquele dia, o Onyankopon explica que existem pessoas diferentes porque o Criador quis assim. E aí, ele incluía nisso os Eldianos. Eldianos existem diferentes, podendo se transformar em titãs porque o Criador quis assim. Então, existe um propósito para existirem pessoas de todo tipo. E aí o Armin falou, esse seu discurso eu guardei. E não tem como alguém que pensa como você acreditar e apoiar num plano do Zeke que é o oposto desse raciocínio. E até por isso que o Armin não acredita que o Eren esteja também acreditando e apoiando esse plano, não combina com a ideologia do amigo. Não que o amigo esteja sendo muito coerente para eles nos últimos tempos. Mas foi por isso, provavelmente, então, se a gente parar pra pensar, que o Armin chorou na temporada passada, porque a Helena veio orgulhosa contar desse plano que o Eren está apoiando, e o Armin, provavelmente pelo que ele tá dizendo, deve ter pensado assim, chorando, entendi. Meu amigo tá enganando todo mundo. Porque, pela lógica, quem vai controlar o poder do Titã original e a coordenada é ele. Então ele só precisa enganar os outros. É nisso que o Armin tá se apegando. É isso que ele usa, de certa forma, pra convencer as pessoas de ajudar o Eren. Ou, no mínimo, parar todos os outros. Porque também perder a coordenada do Titã original não seria útil, né? Também existe um carinho, por mais que eles estejam se sentindo traídos e perdidos. Até o Jean gosta do Eren, então eles não querem de todo deixar o amigo sofrer. Mikasa tá abalada, porque ela não quer de forma nenhuma deixar o Eren morrer, só que ela ainda acredita no que ele disse, de que, poxa, tô sentindo isso porque eu tenho um vínculo com ele, porque ele é meu líder por causa do sangue Ackerman. Ela tá desconfiando dos próprios sentimentos. O Armin acha que o Eren inventou uma balela, mas o Eren foi muito convicto no que falou. Seja por isso ou não, a batalha tá rolando, alguém vai ter que intervir ou o Eren vai acabar realmente algum momento perdendo, porque ele não tá em vantagem nesse instante, nem numérica, nem força, nem estratégica. Assim, a gente termina esse episódio num momento extremamente conflituoso, as coisas só piorando e, como eu disse, independente dos grandes papéis de titãs, muita chacina, muita gente se matando, muita gente lutando e todos os lados acreditando que estão fazendo isso por um bem maior. Radar, inclusive, enxerga no Eren, nesse momento final da luta do episódio, que ele tá sofrendo, ou que ele imagina que o Eren esteja sofrendo, e ele não quer que o Eren sofra. Ele acredita que acabar com o Eren ali não só é salvar o mundo, mas também é, de certa forma, acabar com o sofrimento dele. Você não precisa mais sofrer, desista. E o Eren não desiste, claro que não. Não é assim que o Eren foi a vida toda. Ah, tem um detalhezinho importante que no mangá eu acho que ficou um pouquinho mais claro, mas o anime também falou sobre, que é o Armin acredita que se o Eren não está, como ele acha, seguindo o plano do Zeke, ele ainda usaria o plano do estrondo, porém usando uma pequena parcela de colossais só pra ameaçar destruir o mundo um pouquinho. Destruir, na verdade, Marley, o poderio militar de Marley ou qualquer nação que fosse contra eles, o que daria para Parades, nas contas estimativas deles, pelo menos 50 anos de paz. E aí eu entendo que esse plano, então, faria com que eles ficassem liberando pequenos estrondos quando surgisse necessidade, só para se protegerem e conseguirem viver ali na ilha minimamente em paz. É nisso que ele tá acreditando agora, é isso que ele acha que o Eren vai fazer. Agora, o que você que não pegou spoiler nenhum, muito parabéns se você conseguiu fazer isso, o que você acha que o Eren vai fazer, o que vocês acharam do retorno dessa temporada, vamos fazer vídeo separado sim pra comentar, de abertura principalmente, e encerramento, porque a abertura teve spoiler. Olha, eu sei que é meio que padrão de Shingeki trazer spoiler em abertura, mas olha, eles estão de parabéns, porque deram spoiler que eu jurava que eles jamais dariam, assim, spoiler assim na sua cara. Se quiserem esse vídeo, inclusive, comentem que eu acelero um pouquinho pra trazer. Lembrando que o canal continua trazendo outros vídeos também de Shingeki e pra além de Shingeki no Kyojin. Se tudo der certo, eu vou aumentar os vídeos do canal de 3 para 4, agora com a chegada de Shingeki, mas me sigam aqui na aba comunidade, nas redes sociais principalmente, que eu vou avisando vocês de tudo isso, beleza? Muito obrigada a todos vocês que voltaram aqui, vocês que são novos, muito bem-vindos, sejam bem-vindos todas as semanas e espero vocês em todas elas pra gente falar de Shingeki no Kyojin e todos os outros animes e mangás que vocês quiserem acompanhar por aqui. Tchau!